dia! Que bom ter você com a gente agora, aqui no painel. O nosso programa deste sábado já está no ar. Vamos falar do amor das irmãs que deu origem a um trabalho que cuida das praias e das pessoas que frequentam o nosso litoral. Nada disso vai trazer a Renata de volta, mas traz pra gente um sentido de missão cumprida, né? E você vai ver também. A mulher que ganhou uma casa nova e, como gratidão, participou de mutirões de construção de casas em comunidades pobres. E a jovem Aline, que não se contentou em apenas viver a própria vida. Não sei, eu sempre senti que eu tinha que ter um propósito a mais na vida, além de só estudar e trabalhar e tal. A ONG Parceiros do Mar, ela surgiu em 2012 e foi depois do falecimento da minha irmã, Renata. Ela estava surfando em Coroados, Barra do Saí, litoral do Paraná. E na hora que ela ia sair do mar, o leste da prancha se enroscou num artefato de pesca que estava submerso e colocado de uma maneira irregular, sem sinalização e um local não permitido. Ela não conseguiu se desprender, quem estava próximo e com ela também não conseguiu ajudar. E ela faleceu. O inconformismo com essa situação, como isso aconteceu, por que aconteceu, né? Alguma coisa de errado tinha, enfim. E eu comecei a pesquisar casos semelhantes, vi que e senti a vontade e a necessidade, junto com a minha família e amigos, de fazer alguma coisa, de não deixar que isso acontecesse de novo. Ela estava com quantos anos? 23. E o que você fez imediatamente? Essa primeira movimentação e mobilização em rede social mostrou para mim, pra gente, que era preciso, era necessário fazer mais. Então, como vinham relatos de outros casos, outras pessoas contando que tinham passado por situação semelhante à da minha irmã, mas que conseguiram se desvencilhar, e que era importante que a gente tivesse uma atuação mais forte no litoral, que a gente ajudasse mais o litoral, aí é que naturalmente a ONG Parceiros do Mar foi surgindo. E então foram, acho que cerca de 5 ou 6 meses depois do falecimento da minha irmã, que a gente vem com a ONG registrada e ampliando também a atuação. E a gente conseguiu já tirar, em uma única limpeza de um dia, um mutirão que a gente fez com a Polícia Militar Ambiental também, com o Corpo de Bombeiros, a gente retirou 7,5 toneladas de lixo da praia de Guaratuba, Matinhos. A gente já fez limpezas na Ilha do Mel, na qual, por exemplo, em uma delas que eu posso citar, que a gente gravou bem por causa dos 5, foram 5 quilômetros em 5 horas, mais 5 toneladas, é muito lixo. Então, assim, a gente vem trabalhando com a limpeza, com a educação ambiental, pré-limpeza, né? E com a questão da segurança no mar também. E para garantir mais segurança no mar, a ONG conta com a ajuda dos surfistas no litoral, que estão sendo capacitados pelo Corpo de Bombeiros num curso de 3 dias. O Surf Salva recebe apoio financeiro da ONG Parceiros do Mar. A gente obtém recursos antes, né, com eventos, venda de camiseta, bazar. Então a gente consegue arrecadar um dinheiro e aí investir para que esse curso aconteça. Então esse conhecimento, se dos 25, 30 que são aqui, servir para salvar uma vida, acho que vale o esforço de todo mundo. Ainda é muito pouco perto de tudo que o litoral, a nossa sociedade precisa, mas é alguma coisa. Então é uma forma aí de levar adiante uma onda de amor pela vida e essa é a nossa luta. Nada disso vai trazer a Renata de volta, mas traz pra gente um sentido de missão cumprida, né? É missão de vida mesmo, nada é por acaso. E acho que não faz parte do nosso perfil, mesmo como pessoas
deitar a cabeça no travesseiro e se conformar. Isso tudo vem de um inconformismo, de uma perda, e é um trabalho muito grande, são só 5 anos, eu digo, porque será a vida inteira daqui para frente. E a sua irmã que faleceu, a Renata, ela era a única surfista das irmãs. Sim. E qual que era a relação dela com o mar? Ela era apaixonada por tudo que tinha a ver com o mar, que envolvesse cores, os acessórios, o estilo de vida, de estar na praia, né? Essas as preferências, o jeito dela tinha tudo a ver com a praia. E com o que você já viu das sessões que vocês fazem, o que te toca, assim, dessas pessoas participando? Como que vocês olham tudo isso que aconteceu com a vida de vocês e principalmente como vocês transformaram isso, né? Eu não tenho dúvida de que mesmo quando a gente faz algo que pareça pouco, pareça pequeno, isso está significando muito. Por isso que é uma forma interessante de se pensar e encarar o falecimento da minha irmã, que na verdade ela não morreu, ela continua viva nessas nossas ações, né? Nesse número de pessoas que a gente consegue reunir por uma causa boa, importante, por amor. Então a gente está conseguindo cumprir com o nosso objetivo e com a ideia inicial, né? O que fez com que a ONG surgisse. A gente não quer que isso aconteça com mais ninguém. Achei muito interessante, até para a minha prática, assim, em algum momento, se eu passar por algum apuro, eu também posso manter a calma, a paciência. E até minhas amigas, né? A gente tá junto e acaba se uma socorrendo a outra, se for preciso. Uma coisa que eu achei muito interessante, nós vamos aprender a não somente resgatar, a saber resgatar sem correr o risco de se afogar junto. Então, realmente saber disso e que essas meninas vieram também fazer o curso inspiradas na nossa história, no que aconteceu com a nossa irmã, mostra que estamos indo no caminho certo. Claro, eu preferia que ela estivesse aqui, mas talvez de certa forma ela esteja vendo isso tudo, né? É graças a ela que a ONG existe, que tem esse impacto, esse resultado com coisas boas. Coisas muito boas para muitas pessoas. Vocês já conseguiram plantar uma semente aqui no litoral, com esse projeto, com esse trabalho. O que vocês imaginam que pode ser para frente? Como vocês esperam que as pessoas sejam daqui para frente? Acho que é importante que a gente consiga fortalecer ainda mais a ONG. Então ela é familiar, está com minha mãe, meu pai, minhas irmãs e os amigos e, claro, muitos voluntários que se identificam com a causa também. Mas a gente é um grupo pequeno de voluntários, de pessoas que trabalham e estão atuando para que esses projetos, aconteçam. Então, acho que se eu posso fazer uma projeção para algo é esse fortalecimento, o crescimento da ONG, que a gente consiga cada vez mais pessoas para nos ajudar. Vida longa para esse projeto. Obrigada. O painel volta logo depois do intervalo e você vai ver a mulher que recebeu ajuda para construir a casa dela e virou voluntária em projeto social. Até já!